internet e tal, né? Então, essas coisas de cifra club e tal, que a minha irmã depois começou a ter, eu não... Era tudo no ouvido mesmo. Mas tinha DVD, né? Eu não lembro se eu contei para vocês até isso, aquela vez que a gente se encontrou. Mas eu tinha uns DVDs e aí eu dava zoom para ver o acorde que a pessoa estava fazendo para tentar procurar e fazer igual. Ah, que legal. Eu sou do tempo das revistinhas, assim, né? Aqui eu tenho pilhas e pilhas de revistinha que eu ainda guardo porque eu sou apegado, mas isso é coisa da minha adolescência, né? Que De legal. comprar nas bancas de revista. Então, eu preciso em Os algum primeiros momento. acordes, Marcelo, que eu fiz no violão foi numas revistinhas, de umas revistinhas como essas. Porque Sim. o violão, o primeiro violão que eu tive era um violão muito antigo e abandonado num quartinho velho da casa da minha avó, que era um violão do meu tio. Então era uma revistinha sem capa que era de música sertaneja. A primeira música que eu toquei foi É o Amor. É o Aham. amor. Ah, Ah, é tão bonita e com a tua voz deve ficar linda. É verdade. E aí eu trouxe para mostrar para vocês uma novidade, que eu até, inclusive, oba. nem aprendi ainda a tocar direito. Mas é uma música minha que a Adriele... Eu saí aqui para poder ler a letra, vocês estão me enxergando ainda? Estamos enxergando tua foto. Tá. Mas não a minha cara, não. Não. Não, isso. Ah, então, peraí, não sei se eu vou lembrar da letra, precisava ler. Mas não tem problema. Não tem problema, a a gente gente pode fazer assim. escuta. Tá, então tá. Então, amor assim, já que a gente tá falando de amor e já que eu falo sempre muito de amor. Amor assim, pra musicar, precisa ser com tempo bom e um amor depois pra levitar. Do jeito que se perde até do calendário. Amor assim pra meditar. Precisa ter o sorriso em paz sem economizar em dar amor. Do jeito que me cuida com todo cuidado. Já não sei se atravessei o irreal, mas o outono vem dizer que somos um. Amor assim é bem melhor que o faz de conta. Amor em dois, me vejo em ti e fico pronta pra te seguir. E daí é por aí. Tô aprendendo ainda. Que lindo. É uma mulher apaixonada. Muito bonito. Muito Linda. linda. Essa música... Lindo. Aí esse violão é muito gostoso. Ah, eu tava preocupada se vocês estavam ouvindo aqui direito, porque eu tô com o fone atrás. Essa Estava. música a Adriele Esperandir vai gravar, ou gravou já no disco dela, que ela ainda não lançou. Bem, bem legal mesmo. Que bacana. Jéssica, que pena que tu tá no celular, porque era o mulherio todo Parabéns. aplaudindo aqui, tu não viste, Ah. né? Pois é, não consigo ver, né? Ah, que pena. Eu não me dei conta disso. Nós estamos aqui com um painel aqui na frente, né? Era todo mundo com as Eu só consigo ver passando do lado. palminhas. Ah, que pena. Mas tu tá gravando, né, Marcelo? Depois Tô tu pode me gravando, mandar, sim. eu tenho. Tô gravando, sim. Vou te mandar aqui um print da tela para tu dar uma olhada aí. Quem é que tá te enxergando? E para quem tá chegando, então, explicar que a gente hoje tentou instalar o Zoom junto com a Sueli Costa e aí ficou então para semana que vem. E a Jéssica, que já era a nossa convidada para participar do encontro de hoje, então
assumiu a cadeira e trocou a terça-feira com a Sueli. Tá, Jéssica? Já te enviei ali um print com a janela, tá? Tá bom. Obrigada. Deixa eu só fazer uma pergunta para Beth. Beth, tu tava com dificuldade para escutar a música aí de fone ou não? Beth, eu? Isso. Não, porque eu Não. tava com barulho, um ruído que entrou Isso. uma hora, assim. Por isso que eu perguntei, tá? É. Só pra gente localizar se tava bom o som para todo mundo, né? Então tá bem. Eu acho que é bom todo mundo fechar o microfone, né? Para que daí a gente Isso escuta sim, melhor, né? Porque senão fica uns barulhinhos. Se o ambiente em volta tiver ruído, mantenha o microfone fechado. Se tiver tranquilinho aí, daí a gente pode trocar um. Então, por onde começamos, dona Jéssica? Pelo início? Pode ser, tu Como é manda. como é que tudo começou? Tua família já tinha inclinações musicais, parentes que tocavam, cantavam? Da onde veio isso? O meu avô, eu nunca vi ele tocar, mas o meu avô era um bandoneonista. Tocava bandoneon na juventude, fazia bailes e era tipo um músico requisitado na região. Lá de Bagé. Em Pinheiro Machado, Torrinhas, mais especificamente, não sei se alguém já ouviu falar nesse lugar. Então ele fazia muitos bailes. Uma época foi convidado, porque naquela época, não tenho a mínima ideia de que, sei lá, anos 40, 50, não sei. As rádios eram ao vivo, né? Tipo, os músicos iam tocar ao vivo nas rádios. E aí ele até, uma época, fez lá uma turnê pelas rádios na Argentina e no Paraguai, altas histórias, assim. Mas eu, infelizmente, não pude vê-lo tocar bandoneon. Mas ele foi um grande responsável por me mostrar também, além das revistinhas, os meus primeiros acordes. E um grande incentivador, porque eu morava em Candiota, que é uma cidade pequena, ao lado de Bagé, e ia estudar no IMBA, em Bagé. Então, todos os dias eu estudava de manhã, fazia lá um ensino médio, e de tarde ia para Bagé e voltava para Candiota no mesmo dia para no outro dia fazer aula. E ele que me carregava nessas coisas, de rodoviária para a escola, e da escola para... Então, ele e a minha avó são presentes, assim, são determinantes, eu acho, assim, porque foram os maiores incentivadores. A minha avó tá com a gente até hoje, mas ele já se foi. Mas Ô, Jéssica, por que Oi. tu não ouviu ele tocar? Ele não tocava mais quando... Ele não tocava mais, ele não tinha mais o bandoneon. Quando eu nasci, ele já não tinha há muito tempo o bandoneon. Mas aquele meu primeiro violão, ele que me ajudou a tirar os primeiros sons, assim. Aí, E não você sei estava se falando que a sua irmã também toca? Teve uma época lá que ela tentou tocar, mas ela é mais da dança. Ela dançava em invernadas, no CTG, e eu participava também no musical das invernadas. Mas ela teve um breve momento assim de interesse pela música. Hoje não mais. Hoje não mais. E no colégio tu já tinha alguma apresentação, assim, em tempo de escola ainda? Sim, no colégio foi onde eu cantei pela primeira vez. Tinha na época um projeto que se chamava Escola Aberta. E aí na Escola Aberta eles estavam fazendo tipo uma seleção assim de pessoas da escola, né? Que tivessem algum talento musical, ou para declamação, ou para dança, que pudessem participar de um festival que acontece até hoje no estado, que se chama FEGAIS. Eu não sei se vocês já ouviram falar, é um festival de tradicionalismo estudantil. Então, a primeira vez que eu cantei foi numa dessas, assim, aos 13 anos, uma milonga bem bagual. Era tua, não? Ainda não. Não, era festival de intérprete, assim. Ah, tá.
Mas eu já compunha nessa época. Foi nessa época também que eu comecei a tocar o violão, com uns 12, 13 anos por aí. Já comecei fazendo umas musiquinhas lá. Mais perguntas? Eu tenho mais uma. Tu tá conseguindo viver de música? Não. É difícil, né? É difícil. Eu acho que não dá para dizer impossível, porque tem gente que consegue, né? Mas é difícil, sim, é muito difícil. Eu trabalho, além da música, também trabalho com design gráfico. Ah, É o que legal. me mantém, trabalho com comunicação. Que não deixa também de ser uma forma de criar, né? Eu acabo dando continuidade a essa coisa da criação, né? Porque faz parte. Sim, com certeza. Depois, Jéssica, tinha uma história do baixo acústico. Como é que era que tu nos contaste aquela vez lá no projeto? Não tem depois tu tocasse um baixo? Sim, depois do violão, eu comecei, né, como eu disse, cantando em festivais. E o IMBA, só contextualizar a história. O IMBA é um lugar, é uma escola, é o Instituto Municipal de Belas Artes, que tem lá em Bagé, que é um lugar muito legal, de onde saíram muitas pessoas que inclusive eu reencontrei ou conheci depois, né, aqui em Porto Alegre, como o Lucas Esvael, que é um grande baixista, a Clarissa Ferreira, que toca violino, é compositora e também pesquisadora, e fora outras pessoas que estão bem mais longe da gente hoje, assim. Mas então lá no IMBA eu conheci a Neandra Lacerda, que é uma cantora também bagense, está morando em Florianópolis agora, que a gente se juntou e cantou muito junto, assim, nos bares por lá. E nessas de tocar nos bares, aquela famosa, né, famosas 3 horas tocando um copinho d'água ali de vez em quando, tal, que o Marcelo deve conhecer bem. Eram 4. Ah, então, já peguei uma época meio melhor um pouco. E então, com a Neandra, eu conheci o Júlio Pimentel, que é um grande músico bagense e uruguaio, que é também um grande, eu costumo dizer assim, que ele é um pai, assim, entre aspas, um pai, porque ele ensinou muitos desses grandes músicos que a gente conhece hoje. Ensinou no sentido de incentivar, de trazer para tocar junto, e me chamou também para tocar com ele. E aí, numa dessas, eu sempre tive muito interesse pelo baixo, e aí ele foi também um grande incentivador, assim, vamos ver, vamos procurar um baixo. Na época eu tinha um tio meu, eu tô misturando, desculpa, me Não tem interrompam se eu problema. tiver. Não, vai no fluxo. Tá. Um tio meu tinha uma banda de baile na época, e a banda tinha se desfeito, e ele tinha, por acaso, um baixo para vender. Tudo meio que ao mesmo tempo, assim. E aí eu comprei o baixo e saí tocando baixo, assim, saí tocando. E aí, mas tu perguntou do baixo acústico, né? O baixo acústico, uns anos depois de eu começar a tocar o baixo lá, eu juntei um dinheiro, porque esses festivais de intérprete, volta e meia, quando a gente ganhava, tinha um prêmio em dinheiro. Então eu juntava meus dinheirinhos e numa dessas consegui comprar um baixo vertical. Ele não é acústico porque ele não tem esse corpo, né, do baixo. Ele é como se fosse só o braço, e comprei e saí tocando. Mas acabei não tocando muito nele, porque é difícil de carregar, é bem complicado de transportar ele. Mas anos depois, quando eu gravei o Invisível, eu gravei a Tanto, que é uma faixa do Invisível. Eu gravei com ele, assim, foi um grande desafio para mim, assim, porque foi... Bom, acho que a gente pode falar disso depois, talvez o Marcelo vá perguntar sobre isso. Não sei Mas se essa vou... é a história com baixo acústico. Aham. Eu ia perguntar sobre os instrumentos, isso. Como é que o baixo tinha surgido na tua vida e tal, né? Tô buscando aqui a Tanto para dar uma ilustrada. Para aí. Esta, né?
da porta, eu te vi manchar meu nome, rasgando meu vestido e dando pontos pra depois partir. Te chamo silenciosamente, com todas as letras e tons, e me perco no futuro, teus escuros, malditos murmúrios e sonhos em vão vão fazendo esquecer do teu nome. E ainda te espero pondo acordes no lugar. Eu até desculpo que não me foi dito. Até ontem me importava, mas agora tanto faz. Tanto faz se for em branco e preto, se for pedra ou se for flor. Ventania ou cais parado, tanto faz se for morrer de amor. Foi bem ali, mas não importa. Já me decidi, vou secar o rosto. Sou mais que um lindo gesto, sou também frieza. Sei também sorrir em vão. São tantas notas nuas, tantas rotas tuas, que eu hei de mudar por tuas tantas faces, incontáveis fases, palavras trancadas. Eu digo que não. Não é tão ruim a dor, pior é a força. Eu vou deixar aqui então em BG e a gente segue conversando, tá? Tá bom. Que maravilha essa Que música. lindo, né? Nossa, Linda, linda mesmo. nossa, que voz. Muito linda. Uhum. E o baixo, tu que estás tocando nessa gravação? Nessa É. faixa eu gravei Essa o sim. baixo, naquele baixo que eu contei Aham. pra vocês que eu comprei vertical. Tá lindo, muito lindo. E depois dessa parte tem um solo de baixo ainda. Que Ah, também e eu uma coisa que cortei o solo de baixo. Pera aí. Pera aí que tá aqui no ponto. Para aí. Eu até desculpo que não me foi dito. Até ontem me importava, mas agora tanto faz. Tanto faz se for em branco e preto, se for pedra ou se for. Ficamos sem o som, Marcelo. Interrompeu, cortou. De amor, tanto faz se for em branco e preto. Vocês não iam querer me ver atrapalhando. Ventania ou cais parado, tanto faz se for morrer de amor.
Muito bem. Linda. Lindo, lindo. Coisa linda. Tem várias Jéssicas ali. Muitas, no final, aí multiplicaram, você viu a multiplicação das Jéssicas. Que bonito mesmo. A Virgínia comenta aqui que recomenda que vejam a live do Correio do Povo, em que aparece ela cantando num festival bem guria. Que Bem legal. guri e toda piochada, vestida de prenda. De prenda. E, De bom, prenda. e essa música aí eu tava fazendo assim para mostrar que era um ritmo ternário, né? É uma chacareira bem da fronteira ali. Eu queria saber um pouquinho disso. Na verdade, eu queria saber também um pouquinho ainda sobre os instrumentos. Do teu estudo formal, como é que foi? Tu fez essa escola de arte lá em Bagé, tu tinha aula de violão clássico, harmonia. Eu queria saber isso aí, o que tu estudou para ser assim como tu é? Eu não fiz muito, porque eu estudava canto lá no IMBA, né? Nessa época dos festivais e tal, então tinha muito essa questão da técnica vocal, que eu hoje tô meio relaxada, assim, desculpa. Mas eu estudava, era bem disciplinada na época e estudava canto e um pouco de teoria musical. Teve uma época que eu comecei a estudar violão, mas violão clássico, né? Porque eu já tocava, já estava tocando em bar, inclusive, mas eu queria mais, queria tocar melhor. E aí, nessa mesma escola, eu comecei a fazer aula de violão. Mas aquela coisa dura, engessada, de ter que seguir uma metodologia que não serve para todo mundo, né? E ao mesmo tempo que eu estava nessa, um pouco frustrada por isso, também tinha lá os meus 14, sei lá, 15 anos, também não estava com muita paciência para isso, meu professor precisou se afastar, e aí eu me afastei também, não quis mais saber de aula de violão. Sim. Mas minha principal forma de aprender, assim, sempre foi muito observar. Como eu estava falando no início, tinha músicas que eu gostaria, que eu queria aprender a tocar, eu botava um DVD, dava play, dava zoom no DVD para enxergar em que lugar estava a mão da pessoa no violão, seja, né, na guitarra ou no violão principalmente, porque na época era mais o violão mesmo. E uma coisa bem curiosa, assim, também, que eu acho muito legal, porque esses tempos eu tive lá em casa e encontrei as minhas anotações daquela época. Eu não sabia que existiam cifras. Então eu fiz a minha própria anotação musical. Nossa, tu criou um sistema. Criei o meu próprio sistema. Era pauzinho, bolinha, risquinho, não sei o que. Eu me entendia daquele jeito. Eu hoje olhei, não sabia, não consigo identificar muito bem, mas foi o jeito que eu comecei a ouvir, fazer, né, tentar fazer do meu jeito, criar coisas que eu não sabia que existiam, não tinha tanto acesso a informação naquela época. Então, meu estudo foi muito predominantemente, assim, a vida inteira foi baseado na observação, assim, em tentar reproduzir aquilo que eu estava ouvindo. E até hoje eu sou assim. Alguém quer fazer alguma pergunta? Senão eu sigo com as minhas aqui. Eu noto o que chama muito a atenção de todos, né? Que tu canta muito bonito, né? Tua voz é muito bonita e tu sabe colocar e tu nuance e tu faz dinâmicas e canta suave e bota força, quer dizer, tu tem um controle da tua voz assim e sabe fazer ela soar bonito, né? Com interpretação. O teu violão também é um violão que se diferencia do que a gente costuma chamar aí na música de um chacalaca, né? Chacalaca é chacalaca, chacalaca, ou chacabumba também, né? O teu violão é um violão trabalhado, com melodias e com conduções nos baixos, né? E no baixo também, isso aparece, que é a extensão do violão. Tu toca com muita garra, assim, com muita conexão com a música, né? Que eu acho que é o passo mais decisivo, né? Aprender as notas, aprender os ritmos, aprender a teoria engessada, como tu falou,
Tá aí à disposição. Agora, fazer com que isso faça sentido é a dovedroica, fazer com que aconteça a dovedroica é que é o mistério. E eu queria saber quando é que tu te deu conta que aconteceu a dovedroica? Tu entendeu a minha pergunta? Quando é que tu Não sei. sentiu? Quando é que tu sentiu que a música, se é que isso aconteceu ou se sempre foi assim, né? Que a música deu um salto assim que tu disse, opa, o que foi que aconteceu aqui? Esse conseguir colocar essa garra que tu coloca, essa conexão, né, com a música. É muito interessante a tua pergunta, assim, e ao mesmo tempo é difícil para eu responder, porque sempre foi muito natural, assim, sabe? Eu peguei o violão e mesmo antes de eu ter um violão, tem vídeos em casa, assim, quando eu ganhei num Natal, sei lá, 10 anos, eu não tinha a mínima ideia de que eu ia fazer isso, né? Naquela época, né? Óbvio. Mas eu ganhei um tecladinho de brinquedo e o meu avô, né? Ele ouvia muita música. E aí naquele tecladinho, eu tirei a Mercedita. Eu tirei a melodia da Mercedita. Com, sei lá, não sei quantos anos eu tinha, mas eu era muito pequenininha. Então, eu não sei quando houve essa coisa que, né? Porque eu comecei a tocar violão e comecei a cantar e comecei a fazer música e não teve um momento específico. Eu acho que foi uma coisa muito que aconteceu de uma forma natural e com muita fluidez. Eu não consigo responder a tua pergunta nesse sentido de, sei lá, um momento de virada, mas eu comecei a perceber que eu faço coisas legais, assim, eu acho que foi depois de vir para Porto Alegre, na verdade. Porque tenho muitos amigos lá em Bagé e vários deles que faziam músicas e eu também fazia, mas a gente fazia assim, para tocar na praça, né? Às vezes a gente virava noites tomando chimarrão e fazendo música, cantando, mostrando as coisas que a gente tinha feito. Mas era uma coisa muito inocente, assim, eu acho, sabe? Eu não sabia que eu podia gravar, que eu podia fazer isso ser ouvido por outras pessoas. Mas quando eu cheguei em Porto Alegre, eu encontrei um movimento, assim, uma coisa que estava acontecendo. É uma megalópole, né? Ah, sim, para perto de Bagé e Candiota, né? Por favor. Jéssica, que idade tu tem? Eu tenho 27. Meu Deus. É, né? E você veio para Então, Porto olha só. Desculpa. Então, Não, pode falar. quando tu veio para Porto Alegre, tu tinha quanto? Quanto tempo faz isso? Eu acho que eu tinha uns 21, mais ou menos. E eu já tocava. Já era de maior. Bastante. Já era de maior e já era nega véia. Dos bar e coisa, Eu queria sabe? perguntar uma coisa depois. Pode Pergunte. perguntar. Assim, a gente consegue perceber nas cantoras novas que sempre tem uma influência na largada, assim, e depois que começa a ficar com a personalidade, com uma interpretação mais individual, assim, quem te influenciou mais? Quem que tu ouvia? Quem que tu gostava da voz, das músicas, do estilo, do jeito de cantar? No começo, lá com 13, 14 anos, que foi também a época do violão e daquela coisa, a minha principal influência foi a Ana Carolina. Tanto nas músicas, principalmente no jeito de tocar violão, que eu ganhei um DVD da minha tia, dela. E aí o DVD esse que eu disse que dava zoom e parava, tinha uma parte do DVD que era só com voz e violão. Tinha o show e tinha nos extras o voz e violão. Então eu tirei todas as músicas da Ana Carolina do voz e violão. E eu queria tirar igual, então eu vou tocar um pedacinho aqui para vocês. Com, sei lá, 14 anos eu tirei... Essa foi uma das primeiras músicas da Ana Carolina que eu tirei. Hoje eu tô sozinha e não aceito conselho. Vou pintar minhas unhas
meu cabelo de vermelho. Hoje eu tô sozinha, não sei se levo ou se me acompanho, mas é que se eu perder, eu perco sozinha, mas é que se eu ganhar, aí é só eu que ganho. Hoje eu não vou falar mal nem bem de ninguém. Hoje eu não vou falar bem nem mal de ninguém. Logo agora que eu parei de te esperar, de enfeitar nosso barraco, de pendurar meus enfeites, de fazer um café fraco. Parei de pegar o carro correndo, de ligar só pra você, de entender sua família e te compreender. Hoje eu tô sozinha e tudo parece maior, mas é melhor ficar sozinha, que é pra não ficar pior. Hoje eu tô sozinha, é o nome dessa música. E da Ana Carolina, e foi uma das primeiras que eu comecei a tocar assim no violão. Escolheu uma bem facilzinha, né, do violão. Pois é, era uma que tinha bem pra fazer na simplesinha. época, né? Era tudo que a gente tinha pra fazer. Imagina, a gurizada hoje tem Facebook, tem WhatsApp, tem Instagram, tem todas as coisas pra perder tempo, né? Então eu perdi o meu tempo tirando as músicas da Ana Carolina. Deve ter sido uma emoção, então, para ti ali naquele Unimúsica, subir no palco ali junto com o Totonho, né? Que é um dos principais parceiros, um dos responsáveis também foi com uma música do Totonho que a Ana Carolina apareceu. Exatamente. No cenário, despontou, né? Conta para nós. Com certeza, ali. Foi uma coisa muito legal, assim, mas ao mesmo tempo também, né, que nem a gente estava falando mais cedo, Marcelo, a gente acha que está longe das pessoas, mas na verdade a gente está muito perto, né? Tipo, eu nunca falei isso para ele. Provavelmente não vou falar porque eu tenho vergonha. e tu é a primeira pessoa, né, dessa galera que tá sabendo disso até, eu acho. E fora vocês todas, né, gurias? Mas com certeza é uma pessoa, né, ele é um compositor que eu admiro muito, e que eu descobri também, né, na época, através da Ana Carolina, porque eu ouvia Ana Carolina, mas eu queria saber quem é que estava fazendo aquelas músicas também, porque nem todas que ela canta são músicas dela. Então, nesse mesmo DVD, eu comecei lá pelos 13, 14, a descobrir Chico Buarque. Tem uma parte, inclusive, que ela toca num dos CDs dela, ela gravou Retrato em Branco e Preto. E aí tem uma parte desse DVD que é o Chico falando com ela e pedindo para ela ensinar para ele o jeito que ela tinha gravado aquele violão, que na época eu tirei também, sabia todas. Agora nem sei como é que eu lembrei de tocar, estava guardado muito dentro de algum lugar e veio assim à tona. Certo. Ainda toca alguma coisa do Chico? Até toco. Vocês conhecem a Rita? Claro, a Rita levou meu sorriso. Quem não conhece a Rita, né? Levou nosso sorriso. É a que eu né, podia tocar agora para vocês. Toca. Então tá. Eu ousei cantar essa música. Nem sei se vou lembrar, porque também faz muito tempo. A Rita levou meu sorriso, no sorriso dela meu assunto. Levou junto com ela o que me é de direito, arrancou-me do peito e tem mais. Levou seu retrato, seu trapo, seu prato, que papel, uma imagem de São Francisco, um bom disco de Noel.
A Rita matou nosso amor de vingança, nem herança deixou. Não levou um tostão porque não tinha não, mas causou perdas e danos. Levou os meus planos, meus pobres enganos, os meus 20 anos, o meu coração. E além de tudo, me deixou mudo o violão. E além de tudo, me deixou mudo o violão. E além de tudo, me deixou mudo o violão. Sensacional, Jéssica. Pá, tem tanta coisa para poder comentar aí Muito. do swing, Maravilhoso. do violão, sabe? É um violão malandro, não é aquela coisa durinha assim do samba, sabe? Tem toda uma malemolência assim que é de quem tá apropriado assim da música, sabe? Na voz também, as sutilezas do teu canto, muito Aquele legal. agudinho ali, né? Dó sustenido. Lá em cima, eu fui conferir. Aqui. Dos Só meus no embalo pra 20 chegar. anos, o meu coração, né? E não sei, alguém quer comentar alguma coisa? Eu queria perguntar uma outra coisa. Jéssica, tu falaste que começaste a cantar nessas, tipo, nessas coisas meio nativistas, assim, né? Mais da Isso. música gauchesca. E isso é um mundão, né? Que eu acho que é um mundo muito absorvente até, né? É um meio, tem muitos músicos que trabalham só com essa, né? Com esse estilo. Então, eu queria saber, assim, como é que foi? Tu mergulhaste nisso? Desde o início tu foi botando um pé em outro lugar? Como é que depois tu foi te afastando um pouquinho, que foi por causa das parcerias ou por gosto musical? Como é que Muito foi boa esse caminho? pergunta. Como é que tu te vê livre disso? Não disse isso. Não, na época, né, tinha bastante festivais amadores, né, que eles têm festivais amadores, que é da gurizada, e os festivais profissionais são os de composição. Eu participava dos festivais de intérprete. E era um lugar que a gente tinha, assim, para antes, né, da época de começar a tocar em bar e tal. Mas os festivais nativistas eram os palcos que a gente tinha com uma certa estrutura, assim, para começar a cantar, para começar justamente ter essa experiência, né, de palco mas era também um ambiente que para mim não era uma coisa que me acolhia, porque essa coisa da competição, né, para começar. E essa coisa de ter que ser melhor do que alguém, né? E eu não me via nesse lugar de ter que ser melhor do que alguém. Eu queria ser melhor que eu fui ontem. Eu queria melhorar eu comigo mesma. Mas, então, por isso, era um ambiente um pouco... como é que eu posso dizer? Não era uma coisa onde eu me sentia acolhida. E, ao mesmo tempo, os intérpretes são avaliados, e o Marcelo sabe disso também, por quesitos que meio que, de certa forma, colocam um estereótipo, assim, porque eu não sou uma cantora que vai pro palco e interpreta e faz altos gestos e tem uma postura cênica, assim, do jeito que os festivais, na época, né, não sei hoje, mas na época exigiam para ser bem colocada, né, para ganhar um prêmio. Então, isso era uma coisa que eu não gostava muito, mas ao mesmo tempo era um lugar que eu também me sentia bem por estar com as pessoas, estar com os meus amigos, e também foi um momento em que eu absorvi bastante, principalmente, eu acho, dessa coisa do violão. E ao mesmo tempo me obrigava a me apresentar e a cantar sem o violão, porque eu cantar com violão significava pontos negativos na minha interpretação. Era assim que funcionava. Então, eu tocava violão acompanhando outras pessoas, mas quando eu cantava, eu era acompanhada. Mas, ao mesmo tempo que tudo isso estava acontecendo, eu sempre muito curiosa, ou estava lá ouvindo Ana Carolina, descobrindo o Chico, descobri o Caetano, descobri...
e fui fazendo as minhas músicas, que na época ainda era o Chacupão, né? Mas as primeiras coisas que eu fiz foram assim, e acho que respondi, não sei. Mas E aí, eu com fiquei essa coisa curiosa. do Imba, né, também. Desculpa, pode falar. Não, com esse Emenda momento de ter começado lá também no Imba, que é uma cultura bem diferente, embora esteja em Bagé, na Rainha da Fronteira, o Imba tinha aquela coisa né, o canto que a gente estudava era bem mais voltado para o canto lírico, que também não é uma coisa, né, natural para mim, assim, não era e não é até hoje. Eu tenho o meu jeito de fazer as coisas. Mas a música brasileira foi chegando assim, da mesma forma, de um jeito bem natural, assim, e acontecendo aos pouquinhos, sabe? Jéssica, a tua forma de criar, então, desde esse período da adolescência, o que ela foi mudando? Ela foi mudando, as canções foram mudando, mas a maneira como tu ia constituindo essa criação, ela também foi mudando? Como é que isso foi se dando para ti? Acredito que sim, porque naquela época eu conhecia ainda pouca coisa, né? Eu acho que eu fui me transformando à medida que eu fui conhecendo coisas novas e explorando cada vez mais esses compositores que eram novidade para mim na época. Eu vou mostrar para vocês, a primeira música que eu fiz. No rádio uma canção, Sofrendo de Amor, de alguns anos atrás, e muito velha para falar uma coisa dessa. Só me faz lembrar do que não volta mais. O pensamento voa na imensidão de um segundo. É vida vivida à toa, com essa saudade de tudo. Saudade que invade momentos inesquecíveis na mente, a realidade de sentimentos que se tornam impossíveis. O quê? Sem você. Poxa vida, Essa mas foi com minha primeira música. Sofrendo de amor aos 13 anos. Eu acho estranho, ela tem todo Impressionante. um palavreado, como se diz, muito mais maduro do que a idade dela. Todas as canções, e mesmo tu usa palavras mais antigas, assim, para referendar os sentimentos, que é diferente mesmo, muito peculiar. Bacana. Que legal. Legal que vocês gostaram. Eu gosto dessa música. Eu canto ela de vez em quando. E mesmo tu consegue uma síntese de simplicidade, assim, que a música é muito redondinha, né? A melodia vai direto no ouvido, bem resolvido. E aí o refrão, né? Pois é, isso, o refrão explode. Ou seja, talvez com 13 anos tu pudesse ter ganhado um bom dinheiro se essa música caísse nas mãos de uma banda aí qualquer de sucesso, né? Pois é. Rádio bastante. Sim. E essa coisa do... Eu tava lembrando da Rosa Passos, lembra que você... Isso aqui, quem sabe a gente organiza aí. Hã? Vai. Podia se organizar. É aqui depois a Beth tem uma pergunta, mas vai aí, Leila. Segue o raciocínio. Não, eu lembrei, ouvindo a tua primeira canção, né, daquilo que a Rosa Paz comentou de sempre se guardar e se revisitar. Essa música, em algum momento, chegasse a revisitar em termos de ritmo ou de melodia ou de outra coisa, ela tá guardadinha e tá. Ela é uma... Eu gosto bastante dela, assim. Eu nunca cheguei a revisitar ela. Não revisitei. Acho que ela representa para mim, assim, um momento, sabe? Eu acho que ela é isso, sabe? Não saberia fazer ela de outra forma, eu acho. Ela é um bom número biográfico no show, no momento que tu diz pro público, agora eu vou mostrar a primeira música que eu fiz. Tu vai ganhar a simpatia do público com certeza.
Boa ideia. Aos 13 anos. Isso, aos 13 anos eu fiz a minha primeira música, que eu vou cantar para vocês agora. Tenho certeza que não é verdade? Provavelmente, né? Acho que eu gosto dela. E sabe essa coisa que tu comentou, que a gente falou do refrão e tal? Eu acho que tem a ver, talvez, com aquilo que eu vivia dentro dos festivais, porque uma coisa que eu procurava sempre era uma música que primeiro me emocionasse, né? Que de certa forma eu sentisse algo, para depois poder passar algo, né? E músicas com refrão que crescessem no refrão. Era uma busca, assim, por músicas assim. E todo mundo, eu acho que naquela época, as gurias, todo mundo queria achar músicas que explodissem no refrão, né? Aquela coisa meio The Voice, assim, tem que dar uns Sim. berros lá. Tem que empolgar o público e o júri, né? Exatamente. E aí, não sei se talvez por isso, mas veio agora, assim, essa coisa do refrão, porque outras pessoas já comentaram que as minhas músicas têm um refrão. Naturalmente tu conduz para explodir em algum momento, né? Sim. Uhum. Beth, tu tava aí com a pergunta, Beth Andrade. Eu queria assim, eu sou arquiteta, né? E quando faço um projeto, é muito difícil dar por terminou, porque sempre pode inventar, melhorar, burilar. E queria saber quanto tempo, assim, como é que é o teu jeito de fazer? Leva muito tempo burilando até achar que está pronto? Depende. Às vezes eu faço em, sei lá, meia hora, sai uma coisa, assim. Às vezes eu faço um pedaço e nunca mais consigo terminar. Às vezes eu faço um pedaço e termino depois. Mas eu não tenho muito essa coisa de seguir lapidando e tal. Eu acho que é muito, né, não querendo ser repetitiva, mas é uma coisa muito natural, assim. Quando eu componho, é muito difícil eu ficar querendo corrigir, a não ser, de repente, uma coisa, porque às vezes acontece, por exemplo, eu colocar uma palavra provisoriamente ali para poder continuar, para não interromper, porque às vezes a gente acaba interrompendo por pensar demais, né? Interrompendo o fluxo. Então, às vezes eu pulo uma parte e faço o final e deixo aquele pedaço do meio ali. A Sorri, por exemplo, que eu cantei para vocês já, não sei se vocês lembram, foi assim, o refrão dela, e foi a primeira vez que aconteceu dessa forma, inclusive. O refrão dela, eu tinha escrito e não era para ser música. Eu escrevi um dia lá, uma coisa bem, bem pessoal até, bem de desabafar, assim, o refrão dela. E aí, uns bons meses depois, assim, eu comecei a cantarolar uma melodia e lembrei que tinha escrito que talvez aquilo pudesse se encaixar em algum momento. E aí nasceu a Sorri. Mas geralmente acontece, eu acabo fazendo assim, tipo, faço a música e largo. E aí depois tem que aprender a tocar, porque eu não aprendo na hora também. Tu podia cantar Sorri para nós. Pode ser. É tão linda. Tá bom. Não sei quanto tempo levou sarandeando verões, primaveras a dois, pra depois fenecer um puro amor que nunca nasceu de flor. Não vi de que lado sair, se ganhei ou perdi, me cansei de pedir pra depois esquecer um falso amor que nunca valeu por nós. De tanto esperar cheguei, de tanto ficar me fui, de fazer feliz chorei, de não ser daqui voltei, de só dar amor corri, de não escrever morri, de não procurar achei.
sentir a dor, sorri. Muito linda. Ah, Maravilhosa mesmo. Nada. E Parabéns. de onde uma moça de 27 anos compõe boleros? Da onde saiu isso? Não Gosto sei. por boleros? Não sei mesmo. Eu fiz essa música Como é que tu na sente? chegada em Porto Alegre. Como? Eu fiz essa música na chegada em Porto Alegre. Foi a primeira música que eu fiz em Porto Alegre. E ela fala, né? Pra mim, ela fala muito disso de querer sair do lugar que eu tava e querer fazer outras coisas, mas em todas as coisas que acontecem no meio disso e obstáculos e tal, e, enfim, bem pessoal, assim, que eu tô falando nela, assim, retrata muito, fala muito daquele momento que eu tava vivendo, de sair de casa, deixar a família, violão e mochila e pá, Porto Alegre, alta metrópole, coisas inimagináveis, shopping, imagina. Mas acho que eu interrompi a pergunta de alguém, desculpa, gente. Eu não consigo enxergar aqui todo mundo e daí, sei lá. Tá com o celular, né? A Verônica tá com a mão levantada aí pra... E a Derli também tinha tentado falar, mas deixa eu perguntar então primeiro. Jéssica, eu fiquei curiosa que tu dissesse assim, daí eu estava descobrindo o Chico e descobrindo o Caetano. Então, assim, esses compositores não eram da tua cultura familiar, digamos assim, do teu meio, tu não estava acostumada a ouvir? Era outro tipo de música que tu escutavas? Boa pergunta. Eu ouvia a Ana Carolina nessa época, bastante, né? E aí comecei a descobrir e ouvir outras coisas. Mas antes disso, a minha mãe ouvia e ouve até hoje bastante as músicas. Sabe aqueles DVD que tu comprava na calçada, assim, tipo 120 clássicos das novelas do Brasil? CDs então, temáticos. Que tocava essas coisas assim, tipo baladas de novela, baladas internacionais. Era isso que a minha mãe ouvia. E o meu pai ouvia, tipo assim, Pink Floyd, Nirvana. Tinha muito forte essa coisa da música gaúcha também, porque era onde a gente estava inserido, né? E eu cresci no meio disso, mas ao mesmo tempo muito curiosa e sempre procurando coisas, assim. Porque, por exemplo, eu conheci o Caetano, mas eu conheci o perfil do Caetano, que era aquela coletânea que a Som Livre fazia e fez de vários compositores, né? Então eu conheci aquelas músicas do perfil do Caetano. Eu fui conhecer e pesquisar bem depois que eu já tocava, depois que Djavan, por exemplo, que hoje é um compositor que eu ouço bastante, eu não ouvia. Quando eu fiz a Sorri, eu não ouvia o Djavan, e as pessoas me falam, tem Djavan, né? Djavan é uma influência forte, mas eu não ouvia Djavan na época da Sorri. Tem uma música que se chama Clareia, que as pessoas falam, Lenine, mas eu não ouvia Lenine nessa época, eu estava ouvindo Ana Carolina. Então... É que a Ana Carolina já tem um pouco de influência Exato. do Lenine, né? Derli, tu queria comentar alguma coisa? Eu queria falar sobre as composições, como é que tu sente que elas nascem, assim? De onde vem? De onde vem a canção? De onde? Não sei. Não sei Ela mesmo. vem... Tá. Eu não sou uma pessoa que compõe muito, assim. Eu componho de vez em quando e quando eu tô sentindo. E, infelizmente, nessa vida que a gente tem hoje, né? Eu trabalho direto no computador, na internet, e é muita informação e muita coisa, então eu acabo, às vezes, me vejo um pouco afastada, mais do que eu gostaria, afastada do violão e tal. Mas tem épocas que eu sinto que logo eu vou fazer uma música, sabe? Parece que, não sei, assim, me sinto talvez um pouco inspirada ou alguma, não sei te dizer assim de onde que vem, mas vem, de algum lugar vem. De vez em quando se nota que tu é de Bagé. De vez em quando. Pelo sotaque, né?
Eu noto Jéssica. bem esses D, porque eu sou de Santana do Livramento, então identifico logo. Ah, mas é tudo bem pertinho pouco, ali. não é muito. Né? De vez em quando sai um De vez em D, quando, uma coisa Jéssica, forte. tu não tem parcerias? Tenho algumas, e até pouco tempo não tinha nenhuma. Tudo também aconteceu depois que eu vim aqui para Porto Alegre. Uma delas está gravada, é a Me Deduz, que é uma parceria com o Jerônimo Jardim. E esse ano foi engraçado, assim, porque eu sempre fiz a vida inteira as minhas músicas assim, sozinha. Do jeito que ela vem e pronto, e tá pronto, e é aquilo ali. Mas esse ano, no fim do ano passado, eu fiz pela primeira vez um plano para o ano novo, um planejamento para o ano novo. E uma das coisas que eu quis para 2020 foi justamente fazer música com outras pessoas. E aí, nesse ano, parece que simplesmente começou a acontecer, assim. Aí, esse ano, várias parcerias, assim, aconteceram. Tem parceria com a Bia Tabert, que é uma compositora que tá morando, que é carioca, morou aqui, eu conheci ela aqui em Porto Alegre, mas ela tá morando no Rio, com o Marcos da Silva, que é um artista plástico, também muito envolvido e muito musical, uma pessoa muito musical, assim, ele escreveu uma letra, eu fiz a melodia, com a Raquel Leão, que é também uma outra cantora paraense, que mora aqui em Porto Alegre, fiz também uma música com ela, e tem acontecido, assim, bem, uma coisa que me deixa muito feliz, assim, porque era meio que uma coisa que eu me sentia um pouco limitada, assim, porque eu sentia sempre que eu não ia conseguir fazer, colocar uma melodia na letra de alguém, ou uma letra na melodia de alguém, e esse ano tá acontecendo também de um jeito que só precisava me disponibilizar para isso, sabe? Parece que eu precisava querer fazer. E aí, fiz. Bacana. Dá para tocar uma dessas? Posso, deixa eu pensar uma que eu saiba tocar, que eu tenha aprendido já. E com o Marcelo não rolou nada ainda. Por enquanto, né, Marcelo? Por enquanto, né? Marcelo. A bola tá levantada. Olha aí, ó. Eu vou ver se eu consigo, me desculpem se eu errar, essa música se chama Visão, e é uma parceria com o Marcos da Silva, que eu mencionei. Veio a mim, a letra dele, só para complementar, a letra dele eu coloquei a melodia. Veio a mim, como rezas e cantos, dizer que seu santo é meu bom fim. Anjos, mirra, incenso, oferendas, encantos, perfumavam seu manto, cheiro bom de jasmim. Sonho me liberta do enfadonho momento real. Derrama em mim esse grau que escondeste tão bem. Me leva ao altar infinito, sem templos, sem catedrais, sem mitos, e das cavernas do Egito acene pra mim. Com rubis de Kashmir, moonstones do Tibete, adornado até os pés, teu lótus vai redimir toda a culpa, todo o revés. Me faça crer nas ondas novas, no repetir das marés, com rubis de Kashmir, moonstones do Tibete, adornado até os pés, teu lótus vai redimir toda a culpa, todo o revés.
me faça crer nas ondas novas do repetir das marés. Tô aprendendo Que aí. lindo! Ah, que música bonita! É uma letra também, né? Que bem legal mesmo. E nesse momento assim que a gente tá, me dá uma esperança assim quando eu canto ela, porque a gente tem que acreditar, né? Nas ondas novas do repetir das marés. Que bonito, que bonito. Eu não sei quem influenciou quem. Se foi o Djavan que foi influenciado por ti, mas tem uma coisa aí, tem uma Tem, né? ligação aí, né? Nessa ficou assim, super É, né? Tem parecido, uma assim. onda assim. É uma levada. E não é que seja plágio nem nada, né? Só que é a Não, mesma não. Uhum. é a mesma onda. Eu queria te fazer uma pergunta mais específica um pouco, que eu acho que é do teu canto. Eu noto que tu, Verônica, tu tá com a mão levantada aí faz um tempinho, tu quer fazer a pergunta? Eu até quero fazer outra, mas é daquela hora ainda, a mão levantada. Vou baixar aqui. Ah, é da outra hora, tá. Congelada, tá Tá. congelada. Sobre o teu canto, Jéssica, eu noto que tu usa bastante o recurso do glissando e do Blue Note mais do que do glissando, que é aquela escorregadinha assim que dá, que não ataca direto na nota, ataca na nota do lado e depois alcança, né? Por exemplo, se tu cantar agora essa melodia, em todas as melodias é o jeito teu aí, né? Tu poderia cantar um trechinho só que a gente já vai identificar esse glissando aí. Poderia fazer alguma coisa, uma partezinha, só a voz? Posso? Dessa música mesmo? Dessa música mesmo. Com rubis de Aí, já começa com rubis, né? Com rubis, né? É uma característica, né? Me fala um pouquinho sobre isso. Se tu nem pensa sobre isso, é natural. Não penso. Não penso, só vou lá e canto. Gente, ela nasceu assim, essa maravilha toda. Imagina, não, Posso não dar sei, uma assim. opinião? Posso dar Claro. uma opinião leiga? Eu estava dizendo que a minha Tá eu tava falhando um dizendo pouquinho. que a Rosa, se minha internet tá boa que eu tirei. Tá conectada. A Rosa Passos tem um dengo, né, na voz, assim, eles querem um dengo falar. E a tua, eu não sei se é isso, mas isso que o Marcelo, pra mim, parece assim uma coisa meio sensual, assim, eu não sei explicar, mas eu acho, assim, a tua voz é uma voz, sabe, tem uma coisa que às vezes eu olho pra ti e me lembro da Ângela Rorô, não pela voz rouca, mas assim, a tua figura quando ela era novinha, sabe? E eu acho, assim, eu acho bonita a tua voz, quero te dizer que, não sei se tu falou sobre a tua timidez lá no início, porque eu tava dentro de um Uber, foi bem corrido, mas eu achei bacana tu falar na live do Correio sobre a tua timidez, sobre o título do teu CD que é invisível, tipo, mostrando um pouco de dentro de ti. Eu acho que tu tem que mostrar sempre, não tem problema ser tímida, vizinho é tímido e fala um monte de live, tu chega assim ainda, né? Acho que a tua timidez não interfere muito, assim, não vejo como um defeito, sabe? Sim. Acho bacana, te acho uma pessoa, assim, meio, como é que eu vou dizer, meio enigmática, assim, e é bacana, eu acho que E é não uma fica se personalidade, exibindo aí, né? Não gosto de me exibir muito. Não fica se não é exibindo. exibida, não é bem... Às vezes as pessoas até me cobram um pouco, que eu seja um pouco mais exibida, mas Não eu sou isso precisa. daí, e é isso daí, sabe, que eu sou. E é Não isso aí. precisa porque o que tu apresenta com a tua música já é bastante exuberante, sabe? Então não precisa chamar atenção para isso, porque naturalmente quando as pessoas te veem cantar e tocar, isso
já é natural, assim, esse A gente reconhecimento vê que já é. tu tem café no bule. Isso, é isso aí. Eu me lembro da reação que foi o Totonho lá nos nossos ensaios, né? Que ele não te conhecia. E daí, quando ele te viu tocar baixo e cantar, ele ficou assim, como é que se diz? Alterado, assim, de uau! Quem é essa menina que eu não conhecia? E tanto que te convidou para participar do show dele no São Pedro e tal, né? Não foi? Não, ele não me chamou para participar, mas ele me mencionou, falou lá, Ah, eu ele fiquei, te aí eu fiquei mencionou. exibida. Aí eu Isso. fiquei exibida, Tá bem. porque ele falou lá, ele tocou uma música, né, com voz e baixo. Daí ele falou assim: eu Ah, gostaria de isso. oferecer essa música para uma grande Ah, baixista, isso. Jéssica Berdet. Aí eu Isso me aí. exibi. Isso aí, isso aí. Isso mesmo. Me Não, exibi ali, eu né, com quem não, tava do meu lado. não seria talvez exagero que a ideia dele tocar ali voz e baixo tenha sido inspirado depois que ele te viu tocar voz e baixo, pensei, uau, vou fazer isso aí também. E tá tudo bem, Quem né? sabe? E eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre o Jerônimo Jardim também, né? Que não é bagiense de nascença, mas de Do coração. adoção, É. e que te acolheu aqui também, né? Assim, te deu esse suporte, né? Eu conheci o Jerônimo lá em Bagé, porque em 2011, eu e a Niandra, minha grande amiga, a gente gravou um disco, a gente colocou a voz nas composições de um compositor bagiense chamado Fernando Moreira, que é primo do Jerônimo. E num encontro lá em Bagé, talvez na casa do Fernando, na época o Jerônimo estava lançando De Viva Voz, um disco de sambas. E aí a gente foi no show dele, a gente fez uma participação no show dele, lá em Bagé. E depois a gente se encontrou, conversamos, mas isso aconteceu naquela época, naquele momento. E aí, quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, que eu estava contando que era um momento que estava acontecendo, eu acho assim, né, revivendo essa coisa da música autoral, e tinha uns projetos acontecendo na cidade. Um deles era o Trevo de Sons. O Trevo de Sons era um encontro de compositores, e depois que eu fui convidada para participar, eu passei a integrar a organização do Trevo de Sons. E aí teve uma época que a gente quis homenagear compositores, fazer edições temáticas, e uma delas foi o Jerônimo. E aí eu entrei em contato com ele, né? Contei que a gente queria homenageá-lo, e aí ele quis cantar, e aí eu acompanhei ele nesse show. E aí foi assim que a gente se reencontrou, e aí realmente se aproximou. Teve uma ocasião que foi também quando eu te conheci, Marcelo, no aniversário da Ângela, eu acho. Lá no sítio, lá, né? Isso. E aí ele me levou para lá, porque ele queria me mostrar para todo mundo. Aí deixa eu contar rapidinho o que aconteceu. O Jerônimo chegou com uma ansiedade muito grande de levar a Jéssica e apresentar para a sociedade, né? Só que ele chegou lá cedo e ficou sentadinho no banco esperando, e ninguém chegava. E nós chegamos 2 da tarde, 3 da tarde, um solaço, e nós pensamos, vamos aproveitar o açude enquanto ainda tem sol. E todo mundo correu pro açude, e o Jerônimo ficou numa frustração e foi embora. Pegou a Jéssica e foi embora. Quando nós voltamos do açude, eles já não estavam mais, porque ele se magoou. Né? Foi isso que aconteceu. E eu, né, recém-chegada, o que eu ia fazer? Fui, né? Foi embora. Fui embora. E aí, mas foi nesse dia, Marcelo, que ele me entregou a letra da Me Deduz. Ah, que legal. Logo depois ele até ficou doente, foi hospitalizado, e foi a primeira música, assim, a primeira letra que eu musiquei, que eu me lembro, assim, eu acho que foi a primeira letra que eu musiquei. E eu fui mostrar para ele no hospital, fui cantar para ele lá no hospital. Ah, que Ele ficou legal, super gente. emocionado, me fez tocar, acho que eu toquei, olha, sem exagero, mas acho que ele deve ter me feito tocar umas 20 vezes a música no hospital, porque ele queria ouvir de novo, de novo, de novo. Ai.
Queridas, Legal. algum comentário? Eu tenho mais Nós um. não vamos ouvir? Eu tenho mais uma perguntinha Sim. antes. Eu queria ouvir Eu também. queria ouvir também. Só deixa eu fazer mais uma pergunta. Jéssica, Sim. e quando tu fazes sozinha tudo? A letra e a música, as coisas nascem juntas em geral e vão se casando ali, se combinando? Ou tu tens um momento... É porque eu gosto muito de poesia também. Então eu fiquei imaginando se tu, por exemplo, escreves a letra, tipo um poema, e depois bota a música, ou como é que é isso? Na maioria das vezes acontece junto, assim. Mas também tem casos como o da Sorri, por exemplo, que eu tinha escrito aquele refrão e depois de um tempo transformei ela, né, em música. Coloquei ela, encaixei ela numa ideia que eu tinha. Mas geralmente acontece ao mesmo tempo. Mas ultimamente, e até é legal tu perguntar isso, porque eu já vou aproveitar para contar para vocês que eu tô nesse ano muito produtora. Tô produzindo um monte de coisa. E uma das coisas que eu vou lançar, mas vai ter que ficar pro ano que vem, vai ser uma... olha, eu não contei para ninguém ainda. Vai ser vão ser 3 vídeos. E nem todos eles são com música, 2 deles são com poesia. De coisas que eu escrevi, uma num momento de extrema frustração, dessa coisa de, eu tô cantando, tô fazendo minhas músicas, mas parece que ninguém me dá bola e ninguém me enxerga e não sei o que, aquelas coisas que eu acho que todo mundo passa em algum momento, né? E também essa coisa toda das dificuldades que a gente tem de poder gravar, de poder mostrar para as pessoas e de poder fazer as coisas, né? É uma dificuldade imensa que a gente tem. Não faço ideia de como seja isso. Então esse ano eu quis azar do resto e azar de todas as coisas, vou fazer sozinha. E daí comecei a fazer sozinha. Então eu estou produzindo em casa. Essa é uma ideia, é um projeto que eu vou lançar no ano que vem, estou contando para vocês em primeira mão. E além desse projeto, já aproveitando aqui o gancho, fazendo uma divulgação, 4 de dezembro vai sair um single, porque nessa coisa toda de produzir, eu também comecei a me revisitar. E aí, revisitando o Invisível, eu tive a ideia de recriar, de produzir aqui em casa, por conta própria, 3 faixas, que eu ainda não comecei a divulgar também, eu vou começar em breve. Então, são 3 faixas que revisitam o Invisível. Uma delas é a Singular, que vocês conhecem, eu acho. E então, assim, cada single vai ter 2 faixas. Uma delas clean, super acústica e clean e spoiler, vai ser voz e harmônica. E a outra vai ser uma versão do Duda Halp, que ele é um cara muito massa, assim, que eu adorei ter me aproximado, muito talentoso, e ele fez uma versão, assim, as 2 versões são bem diferentes, assim, bem ousadas. Eu me surpreendi, assim, e tô muito feliz, tô ansiosíssima para lançar, para vocês verem. E então eu tenho esse projeto, né, que a trilogia de revisita ao Invisível vai ser a Singular em dezembro, depois vai ter a Sorri, depois vai ter a Me Deduz. Isso de revisitar foi dica da Rosa Passos? Tu não lembra? Não. Mas tu não lembra que não ela lembro disso, mas... Não lembra? Eu tenho gravado aqui que ela disse que sugeriu que tu pegasse músicas que sim, já lembra que ela falou. E revisitar coisas que são clássicos e encontrar um jeito diferente de fazer aquilo, né? Foi uma dica legal. Eu lembro que ela falou isso, mas eu já estava com esse projeto em andamento. Sim, porque isso faz 2, 3 semanas, né? E aí tô bem feliz, assim, com esse projeto de ter conseguido fazer sem depender muito, assim, de financiamento, de dinheiro, né? Fazer, assim, por conta própria, poder fazer as coisas também de um jeito... Então, eu digo assim, eu não vou fazer a melhor coisa do mundo sozinha, mas eu vou fazer a minha melhor coisa, e é aquela mesma lógica, né? De tentar
me superar e de tentar e de explorar essas coisas que por tanto tempo a gente acaba, às vezes, guardando ou escondendo, até pela timidez, às vezes, ou por achar que, por pensar que existe talvez uma incapacidade, mas eu tô vivendo esse momento de dar um mergulho, assim, sabe? Olhar para trás e olhar para dentro e reconhecer que eu consigo fazer. E daí tô fazendo. Que Muito bacana, bom. Jéssica. E com certeza vai fazer muito bem. É. Que bárbaro. Eu queria, antes de terminar, te propor duas coisas. Uma delas é que tu nos falasse um pouquinho de nomes novos que tu escuta, de nomes aqui de Porto Alegre, da tua geração, que tu acha legal, quem é que te chama a atenção, não porque seja tua amiga ou teu amigo, mas aquele que é um trabalho que tu diz, uau, esse trabalho aí, como eu falo do teu, por exemplo, que eu digo, uau, o trabalho da Jéssica se ressalta de vários trabalhos legais que tem na cidade, mas tem alguns que a gente diz, epa, esse aí tem algo mais, né? O que tu enxerga aí da tua geração em Porto Alegre e o que tu escuta de novo, assim, que eu tô muito desatualizado, né? E depois eu tenho uma outra perguntinha rápida, mas eu queria antes que tu falasse dessas... Do pessoal daqui, tem a Paola, né? A Paola Kirst, que para mim é uma grande artista, assim, uma artista completa. Podia muito bem estar fazendo muita coisa fora daqui. Internacionalmente, é verdade. Exatamente. E tem o Rafa Caetano. Eu gosto muito do Rafa Caetano. Ele é um cara que eu gosto muito das composições dele. Ele já tá com disco gravado, em função da pandemia. Eu acho que ele acabou meio que adiando assim o lançamento. Deixa eu só fazer lançando... parênteses. Gurias, eu participei de um sarau agora, durante a pandemia, que eram 3 artistas ali, era eu, o Rafa Caetano e um outro rapaz que eu não conhecia, não sei se vocês lembram disso, mas é um bem magrinho, assim, né? O Rafa. Tá, ele segue tem aí. músicas que eu adoro, assim. Adoro mesmo as músicas dele. Faz um tempo. Eu conheci ele. Eu não sei se tu vai lembrar, Marcelo, mas a gente esteve junto na casa dele. Numa ocasião. E naquele dia eu cheguei em casa e fiz a Singular. Só para contar uma curiosidade. Olha só. Mas eu gosto muito das músicas do Rafa Caetano. Ele tá lançando singles. Acho que ele já lançou 2 singles. Procurem escutar, né? Não é uma menina, mas é um cara que compõe coisas bem bonitas, tem uma sensibilidade, é uma MPB, tem muita influência da MPB, ele é também um pesquisador de música, assim, mas também tem muito dessa... Tem uma novidade, uma coisa diferente, assim, nas músicas que ele compõe. E deixa eu pensar... E fora daqui, né, que tu perguntou, eu tenho ouvido bastante... a Bruna Moraes, que é uma compositora e cantora de São Paulo, se não me engano. Eu gosto muito das músicas dela, indico, recomendo que vocês ouçam, é lindo o trabalho dela mesmo. E tem a Vanessa Moreno, que também eu conheço, eu me lembro dos primeiros vídeos assim que eu vi dela na internet cantando, era assim, ó, ela e o marido na época, namorado, sei lá, ele tocando baixo e ela cantando. E ela colocou uma sacola, tipo assim, uma sacola normal, assim, no colo. Então ela fazia, tipo, uma percussão naquela sacola. E eu achei aquilo incrível, assim. E passei a acompanhar ela desde então. Hoje ela tá super... todo mundo tá falando nela, sabe? Que ela tá super, assim, conhecida e já fez trabalhos com outras pessoas, inclusive com a Rosa Passos. A Rosa Passos gravou uma faixa com ela em um dos discos que a Vanessa Moreno tem. Até achei que aquele dia ela ia mencionar a Vanessa Moreno, mas não, né? E deixa eu ver... não sei, quando a gente tem que lembrar, a gente não lembra, né? Tanto que perguntaram e ela congelou e não conseguiu lembrar. Mas não é que ela não esteja ligada, né? Ela tá gravando com a Vanessa Moreno, mas é que na hora da pergunta...
linda a versão. Eu não me lembro que música foi. Foi uma MPB, um clássico, assim, que elas gravaram. Ficou linda a versão. Também voz e baixo. Ele no baixo, acústico, se não me engano, e as duas cantando juntas no estúdio. Olha Tem o só. vídeo no YouTube também. Que legal. Gurias, antes da minha última proposta, a Verônica quer perguntar mais alguma coisa ou isso é antigo? É antigo, é antigo. Tá. Se E alguém... o Deduz, ela vai cantar depois? Me deduz. Posso cantar, claro. Depois, para terminar, então, Tá bem, Marcela, o que tá que bem. quer? Eu queria como última atividade aqui, te propor o seguinte: a gente diz aqui tipo bate-bola ping-pong. A gente fala o nome a nossa lista de repertório e tu faz um comentário muito rápido sobre essa compositora em relação ao teu gosto, ao que tu pensa, o que tu, né? Ai, que vergonha. Me botam na pressão, eu não funciono. Mas não sei, assim, Tô né? brincando. Descompromissado, né? Assim, Tá bom. tipo programa de TV, assim, sabe? Então, Marília Gabriela. isso, Marília Gabriela, isso. Então, do nosso repertório, eu vou até compartilhar aqui a tela com o nosso repertório. Para aí. Um minutinho só. Espera. Agora sim, acho que vai. Onde está o repertório? Aqui. Aqui. Consegue enxergar aí, né? Tô vendo, sim. Então, Sueli Costa, se bate, se não bate, né? Se foi influência ou não, daí tu comentário rápido. Sueli Costa. Eu conheço a Sueli Costa porque eu acho que historicamente, assim, ela é um nome que a gente ouve falar, né, pelas composições. E Jura Secreta é uma música que eu amo. Sou apaixonada por essa música. Inclusive, estava pensando em gravar um vídeo cantando ela. Olha só. Fátima Guedes. Fátima Guedes, eu sou apaixonada por ela. Gosto muito. Ouço até faz um tempo que eu não ouço, mas eu tive agora há pouco uma época que eu ouvia todos os dias. Adoro ela, eu acho ela uma grandíssima compositora. Eu pedi amizade para ela no Facebook, então estamos ligados ali, nunca conversei com ela, mas ela posta muitos vídeos das músicas que ela tá compondo em casa, assim, no sofá. Eu tenho visto. Bom, a Rosa Passos, que a gente né, conversamos juntos. A Marina Lima. Marina Lima, presente em todos os bares da minha adolescência. Sim, Não tem, é inevitável. Tu é uma geração pós-Marina ali que foi muito influenciada, né? Principalmente as mulheres foram todas muito influenciadas. A geração da Mônica Tomasi, da Adriana Calcanhoto, todo mundo ali foi muito influenciada pela Marina. Ângela Rorô. Gosto bastante, mas eu não conheço muito da obra dela, assim. Mas Compasso é uma música que eu ouvia também na adolescência, assim. Tinha no meu MP3. Certo. A Joyce. A Joyce eu fui conhecer depois que já... Foi o Federico Trindade, que me falou um dia assim, eu acho que tu conhece a Joyce? Eu já conhecia, já tinha ouvido alguma coisa, mas ele disse pra mim assim, eu acho que tu toca parecido com ela, ouve pra tu ver. Tem a ver. Mônica Tomasi. A Mônica eu conheci aqui em Porto Alegre, mas nunca tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, assim, mas eu sempre ouço falar bastante dela, né? Sim. A Rita Lee. A Rita Lee também é uma compositora que eu comecei a conhecer e pesquisar mais e buscar mais conhecer a obra dela há pouco tempo, assim. E aí acabei me apaixonando também, tem aquela autobiografia que ela fez. Eu escrevi também há um tempo atrás um texto sobre ela, então eu tive que também pesquisar bastante. Uma grande referência, assim, né? Não só como compositora, mas como pessoa, como figura, assim, né? Na atitude. Como artista e tudo, né?
E a Jéssica Berdê? Nunca ouvi falar. Gisele Desante? A Gisele de Santi é uma compositora que eu também conheci o trabalho dela depois de vir para Porto Alegre e me apaixonei, assim. Tem o disco dela, não me lembro o nome, um que ela tá de lado, assim, tu lembra do nome? Que tem essa música, que tem Chama-me, que eu ouvi também um tempo, eu ouvia direto. Que é um disco que eu canto com ela uma música. Isso mesmo. Isso, esse mesmo, Aham. Tá bem. Bom, a Dolores Duran, se tu chegou a conhecer um pouco do trabalho dela ou não? Não, a não ser esses clássicos inevitáveis, né? Que eu chamo os Sim. inevitáveis. Sim. A Glorinha Gadelha também não é tão conhecida, né? Sim. Mas essa música que sim, inclusive a Clarissa toca no violino, né? Feira de Mangaio. Feira de Mangaio. Se tu conhece o trabalho da Alzira Espíndola, que é a irmã da TT, da Alice Ruiz, lá do pessoal de São Paulo e Mato Grosso, por ali, né? Sim, eu conheço um pouco algumas músicas da Alice Ruiz, porque eu tenho ouvido ultimamente, me interessado um pouco mais, assim, pelo Itamar Assunção. Sensacional. E aí eu tenho ouvido, tenho Ainda mais várias tu como parcerias. baixista, né? Porque as músicas do Itamar são sempre construídas em cima de linhas de baixo. Às vezes a linha de baixo na voz mesmo ele faz, né? Então, É uma das coisas que eu tenho ouvido, assim, um pouco mais que legal. ultimamente. Coisas diferentes, assim, né, do que eu tô acostumada. Adriana Calcanhoto? A Adriana Desculpa. Calcanhoto... Não, eu ia falar dela mesmo. Tá. A Adriana Calcanhoto também, né? É uma das inevitáveis, porque nas minhas 3 horas de bar tinha a Adriana Calcanhoto, né? Claro, Inevitavelmente. claro. E, bom, e dessa velha guarda ali, assim, se tu conheces, se, se é coisa que tá na tua história ou não, é desconhecido. Não, eu conheço porque né, são históricas, a gente ouve falar sempre, Clementina. Ivone Lara eu conheci, olha que inusitado, assim, né? Mas acho que, não sei se teve aquelas coletâneas que faziam e tal, e aí botavam umas pessoas diferentes para cantar músicas que a gente não está acostumado a ouvir, e eu ouvi a Paula Toller cantando uma música da Ivone Lara. Eu achei muito massa, e aí eu fui pesquisar quem era Ivone Lara. Então eu sempre vou meio que, né, sempre ia assim, meio que atrás, tentando descobrir, encontrar coisas e tal. São legais esses cruzamentos justamente porque o público que nunca ouviria, né? O público que ouvia Paula Toller não ouviria Clementina ou Ivone Lara, né? Exato. Então tá, o meu quiz show aqui terminou. Aí se vocês querem ainda fazer algum comentário ou pergunta, Eu queria comentar. Eu queria comentar só que eu estou encantada com uma pessoa tão jovem e com tanta coisa legal para passar para a gente, tanta experiência bacana, tanta bagagem, tanto conteúdo. Eu estou encantada. Amei esse encontro. Obrigada. obrigado por traduzir para nós aqui, Rosa, o que a gente sentiu, né? Isso mesmo, Rosa, foi bem isso. Que coisa boa. Fico muito feliz Muito legal, de poder muito estar aqui legal. compartilhando um pouco com vocês. Obrigada, Marcelo, pelo convite. E assim, me convidem sempre, porque é muito legal mesmo. Eu gosto bastante. Que bom. Me convidem outras vezes que eu venho. A gente que agradece. Eu quero ver se convido a Paola Kirst um dia para vir conversar com a gente também. E aí, semana que vem, tu tá convidada também para a gente conversar com a Sueli, né? Oba! Que legal. Tá bem? Tá bem. Então, Vamos de Me Deduz? vamos de Me Deduz. Parceria com o Jerônimo Jardim. Opa, que legal. Me seduz, me diz seus versos sutis, me redescobre
desenha os quadris, me dá tua boca de anis, me induz a fazer tudo que eu sei, a aprender o que eu não sei. Me seduz, me diz teus versos sutis, me redesenha os quadris, me dá tua boca de anis, me induz a fazer tudo que eu sei, a aprender o que eu não sei, me revelar pelo avesso, me dá do fim pro começo, me deduz se me adonei do teu quarto, se o que eu sou já descarto, se por ti faço o que for, por amor ou sem amor, me deduz se me adonei do teu quarto, se o que eu sou já descarto, se por ti faço o que for, por amor ou sem amor. Que lindo! Lindo, lindo. Lindo, lindo demais mesmo. Lindo, lindo. Parabéns. Eu me lembrava dessa, mas eu não liguei uma coisa com a outra, que era essa. Maravilhosa. Maravilhosa. E sempre explode num refrão bonito, né? O refrão que fica. O Jerônimo deve ter amado também. Né? Deve ter ficado muito orgulhoso. Eu acho Por que isso ele que ele te fez cantar 20 vezes. Exatamente. Olha, acho que até 20 bacana. é pouco. Eu fui bem modesta, não foi 20, deve ter sido umas 50 vezes. Meu Deus. Ô, Jéssica, depois tu podia nos mandar o texto que tu escreveste sobre a Rita Lee. Fiquei super curiosa. Posso mandar, claro. Manda. Legal. Jéssica, muito obrigada. Obrigada. Muito legal. Adoramos o encontro. Que prazer te receber, Jéssica. Puxa vida. É uma simpatia, Jéssica. Adorei. Muito bom. Quanto mais tu fala e tu te diz tímida, mais apaixonada a gente fica. E os teus discos estão nas plataformas para a gente encontrar? O Invisível tá em todas as plataformas de streaming, tá no Spotify, no Deezer, no YouTube, para quem não gosta dessas coisas. E em breve tô lançando coisa nova, né? Que é aquela coisa da revisita, mas eu acho que é novo porque dá para chamar de novo porque tá bem diferente mesmo, assim. Acho que vocês vão se surpreender com a Singular. Que legal. Divulga pra gente. Não sei se positivamente ou não, né? Mas aquela coisa, né? Olha, Alguma Jéssica, coisa tu vocês não vão estraga a nossa música, Jéssica. Faz favor. Avisa, Jéssica. Não tem como estragar. Ele não tem como estragar. Verdade. Tchau, Jéssica, gente. outra coisa. Depois de tu entrar nessa turma, a gente gruda e onde tu vai, nunca mais, né, Marcelo? O público cativo, onde tu vai, nós vamos estar ali. É verdade. Depois, eu vou adorar sempre recebê-las. depois é um inferno porque tu faz show e elas vão. Não tem. Jéssica, a gente é conhecida como Delacroex. Agora é Berdetes. É o inferno, foi boa, Marcelo. Pegou bem leve, né? Isso. Depois é o inferno, a gente não pode fazer show que elas vão. Gente, ele nem divulga. Todas as mulheres. Começa! Nem avisa, mas já nem avisa. Boa noite. Tchau, muito bom. Obrigada, Jéssica.
Obrigado, Jéssica. Obrigada. Jéssica, eu te disse que era tudo tiete, né? Beijos. Beijo. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, Boa Marcelo. noite. Desculpa o atraso, tá? Tá bom. Eu vou ter que pedir para trocar esse horário de reunião. Saí da escola às 19h15 e 4 Ubers cancelaram. Beijo Bah. para vocês. Beijos. Beijo.